querido. Bom dia para todos. É um prazer, um gozo para mim estar com vocês. A gente que não conhece a minha pessoa, eu sou de Santa Cruz, Bolívia, precisamente de uma localidade chamada Camiri, que é considerada a capital petroleira da Bolívia, né? É um pueblinho pequenino, mas Deus deu para mim um regalo da língua portuguesa. Então, às vezes, há palavras que eu não conheço, provavelmente, porque eu não estudei o idioma. Espero que vocês compreendam, e se tem alguma dúvida, você pode escrever aí no chat, e eu vou dar uma explicação melhor. Né? Ontem falava o apóstolo Éder, estava falando sobre quebra de maldições. E muitas vezes as pessoas se perguntam por que sempre vivo na escassez? Por que é que nunca vou na frente, né? Por que é que sempre estou doente? Ou tantas pessoas que se perguntam e por que há tanto divórcio na minha família, de geração a geração? E todas essas perguntas vêm à mente do coração das pessoas que hoje não encontraram respostas. E isso é porque não conhecem a palavra de Deus. Nela estão todas as respostas para essas perguntas. Por exemplo, vamos a ler Éxodo 34, 7. Eu vou dar a versão, eu somente tenho duas versões em português, que é Almeida, Correia da Fiel, e também tenho Vivo, mas vou dar leitura em Almeida, né? Então, Éxodo 34, 7, ele fala que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que é culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. O que vemos neste versículo é conhecido por o nome de maldições geracionais. Agora, o que são as maldições geracionais? Podemos dizer que é conhecido como maldições geracionais os pecados ou as suas consequências que herdamos de nossos pais. O que significa? Significa que os filhos podem estar praticando os mesmos pecados que seus pais. Esses pecados que eles cometeram em vida, esses pecados são replicados na vida dos filhos. Por exemplo, em nossa realidade boliviana, vemos muito a questão de alcoolismo, uso de drogas, na promiscuidade, a prostituição, a infidelidade e outras coisas que, infelizmente, por falta de discernimento espiritual, as pessoas tomam como normal e nada fazem ao respeito. A gente fala, meu pai nós falamos de borracho, alcoólico, né? Meu pai é alcoólico, meu avô é alcoólico, eu também sou alcoólico. É normal, não? Meu pai, ele divorciou 3, 4 vezes, eu estou divorciando por primeira vez. Isso é normal, porque a gente pensa que isso é normal, porque não tem conhecimento, não tem entendimento de o que são as maldições geracionais. O versículo que vimos, Éxodo 34, 7, ele nos dá um ensino claro de 3 aspectos que afetam as gerações. O primeiro aspecto que eu acho que afeta fortemente as gerações é a iniquidade, ou também conhece como maldade, né? A iniquidade. A iniquidade é o comportamento a respeito do pecado. É um padrão de comportamento que corre em nossa maneira de ser. O segundo aspecto que afeta nas gerações, eu chamo de rebelião. O apóstolo Éder estuvo falando muito a respeito a isto, a rebelião. E a rebelião é uma determinação de seguir um comportamento agradavelmente errado. Se a gente gosta muito de
de fazer as coisas erradas, quando tem esse espírito de rebelião. E o terceiro aspecto que eu acho que afeta as gerações é o pecado. E o pecado é a manifestação externa das duas anteriores, a manifestação de iniquidade e a manifestação da rebelião. Então, nós devemos de compreender que a desobediência a Deus por si mesma abre portas, que estas portas são abertas para elas constituir-se em maldições, não só para pessoas que já cometem o pecado, mas senão também são transmitidas às suas gerações. E para isso eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos em Números 14, 18. Números 14, 18. Ele diz: o Senhor é longânimo, é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e as transgressões, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Temos outra referência bíblica, Êxodo, capítulos 20, versículo 5. Ele fala: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, nós vamos olhando que as iniquidades, elas são transmitidas de geração em geração. Então, que é um peso que a gente está carregando por si mesma, um peso do pecado das gerações, porque mesmo a gente assiste na igreja, mesmo que a gente ela oferta, ela dízima, ela está baixo uma maldição e ele não pode romper. Por quê? Porque tem que romper a maldição. Não somente pensar e dizer, eu sou uma nova pessoa, não tem nada de problema, eu sou fiel, eu sou uma pessoa que adora, que tem muito tempo de oração, mas se aquela pessoa não fez uma quebra de maldições, ele continua baixo aquela frequência. Quais são as causas das maldições? Vamos ver Provérbios 26, 2. Provérbios 26, 2. Como ao pássaro ao voar, como a ondrina ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Segundo a palavra de Deus, as maldições não vêm por si mesmas. Tudo, absolutamente tudo, tem uma causa. Então, se a gente está acontecendo coisas inexplicáveis, que ele é uma pessoa boa, é uma pessoa crente, né? Uma pessoa cristã, que ele está ativo na igreja, mas acontece que tem coisas que não têm explicação. Não é que vim somente por vir, sino que ele pode estar baixo uma maldição geracional. E esse é um problema por qual a gente, por desconhecimento da palavra, é que fica baixo essa frequência. Já vimos que Deus é quem visita as gerações, e é por isso que sabemos que nosso Deus não é injusto. Deus é justo. Não nos parece justo que um recém-nascido tenha que pagar a dívida de um préstamo bancário de seu avô, né? Mas que avô fez um préstamo bancário, e porque é que um recém-nascido ele tem que pagar aquela dívida? Para nós, isso é injusto, né? Mas quando estamos falando do pecado, de maldições geracionais,
é justamente isso que acontece, que as gerações novas, elas estão carregando com tudo aquilo que é o pecado de suas gerações passadas. Certamente, protestaríamos nós se viéramos uma injustiça como a que estou acabando de falar. Entanto, a palavra de Deus nos avisa que nossas gerações terão que pagar por nossos erros. Isso significa que devemos ter cuidado com a maneira como nos conduzimos, pois isso passará a conta para as próximas gerações. Então, meu querido, se vocês estão conhecendo alguém ou vocês estão passando por uma situação similar, é bom que agora mesmo você faça um estudo sobre as suas gerações passadas. O que aconteceu com seu bisavô, com seu tataravô, com seu avô, com seu pai? O que aconteceu com eles? Mesmo que eles tenham tido uma vida muito longa, eles podem haver traspassado para a sua geração alguma maldição. Por exemplo, em minha família, meu bisavô, ele teve muitos divórcios. Meu avô, ele foi casado 5 vezes. Meu pai, ele não tendo um entendimento espiritual, mas ele parou para pensar. E ele falou, cara, como é possível? Meu avô divorciou, meu pai divorciou, meu irmão mais velho divorciou. Eu não. Eu vou lutar e vou me esforçar para não divorciar. E meu pai pensou aquela coisa. Então, viveram muitas brigas com meu mãe. Minha mãe, uma mulher que vem de outra família que tem outros problemas, outras maldições. Enquanto, quando Deus fala para mim tudo o que aconteceu, meu Deus, eu estava perdido, né? Perdido, porque tem de muitos lados, muitas coisas que eu heredei. Então, eu tenho que fazer. Falei, pai, o que eu vou fazer? Que eu não quero ter esses problemas de infidelidade, de escassez econômica, da pobreza que vem de uma geração de parte de minha mãe, não quero ter um machismo que vem da geração de parte de meu pai. Então, pai, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer um ato profético. Mostra para mim, por favor, Deus. Né? E Deus começou a mostrar na palavra, porque eu precisava quebrar as maldições, para que, a partir de minha geração, até segunda, terceira e quarta geração, a bênção de parte de nosso Pai descenda para eles, e não assim as maldições. Agora, uma pergunta nos vem. Que legado deixaremos para nossas gerações? Deixo para vocês, porque o tempo é curto, não podemos dar muito leitura para isso, mas eu deixo para vocês Deuteronômio 28, versículos 1 até a 14. Deuteronômio 21, 1 até a 14. Aí, essa palavra nos diz que obedecemos aos mandamentos de Deus, seremos abençoados de toda forma que alcançarão nossas gerações. As bênçãos de Deus, eles vão vir, nos vão pegar até a terceira e quarta gerações. Mas, além também, avisa em os versículos 15 até a 68, que também tem maldições, e nos apresenta uma longa lista de maldições. Como ser para nos desencorajar de desobedecer? Deus fala, acontece isso. Uma longa lista para nos desencorajar de desobedecer. Eu gostaria de resumir que as maldições são hospedadas por qualquer destas 3 causas. Se você está escrevendo aí, preste conta de aquilo.
3 causas que eu considero que as maldições têm para se hospedar em nossas vidas. Número 1, por meio das rebeliões de nossos ancestrais. Por meio de as rebeliões de nossos ancestrais. Quando nossos ancestros, pais, avós, tataravós, eles foram rebeldes, essa é uma transgressão, uma rebelião que passa de geração a geração. Então, uma dessas causas é a rebelião. 2, é por meio de nossa própria rebelião. Mesmo que nossas gerações tenham sido muito abençoadas, se eu marco a diferença, eu falo, não, eu não vou para a igreja, eu não vou ser cristão, eu não vou ser pastor, eu não vou seguir a Deus, eu vou ser ateu, né? Então, eu estou partindo na nova geração, um novo ciclo. Então, a maldição minha, por causa da minha rebelião, ele vai afetar as minhas gerações seguintes. Então, a primeira coisa, a rebelião de nossos ancestrais. A segunda coisa, minha própria rebelião. E a terceira coisa que eu encontro, que é um convite, né? Um convite para que as maldições se hospedem em minhas gerações, é por meio das palavras que geram frequências de maldições em nossas vidas. Porque lembre que a gente que é muito fácil de soltar, de liberar uma palavra ruim, uma palavra de maldição. Às vezes a gente, quando está muito encorajado, quando está muito braba, né? Ele fala, te odio, né? Você é um maldito, e coisas piores que já não são parte da minha linguagem. Mas a gente que fala assim, e eles estão liberando palavras de frequências que eles estão dando uma abertura, um convite para que as maldições fiquem em nossas vidas e também elas sejam transmitidas às gerações posteriores. Agora, tem a pergunta, como posso quebrar as maldições da minha vida? É uma boa pergunta, né? Como posso quebrar as maldições da minha vida? Nem todos são mais notícias. A beleza de estudar a palavra de Deus é que, por ser escrita para todos, Deus nos apresenta uma saída. E aí está a saída para nos liberar daquela maldição geracional. Vai comigo para 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 13. 1 Coríntios 10, 13. Aí a escritura está, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar em cima do que podeis. Antes, como a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. Então, queridos, Deus não somente nos permite ser provados por uma maldição, Ele dá uma claridade, Ele dá uma luz para nós, e junto com aquela prova que vinha, toda prova é para ser vencida, para ser nós vitoriosos. Então, somente vem a prova, mas também vem a saída. E Deus não vai deixar que você fique preso das maldições de seus ancestrais. Agora, teremos algumas dicas para quebrar essas maldições. Número 1, aceite o pecado como se fosse seu e peça perdão por você e suas gerações passadas e futuras. Lembre isso. Aceite o pecado como se fosse seu e peça perdão
para você e suas gerações, as passadas e também as futuras. Vamos a ler Jeremias 14, 7. Jeremias 14, 7. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, o Senhor age por amor de teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicarão contra ti, pecamos. Então, se nós reconhecemos o pecado de nossos ancestrais como se fossem nossos, temos autoridade para quebrar a ele. Entende? Nós temos autoridade para quebrar as maldições que eles heredaram para nós. Então, temos que reconhecer como se fossem nossos. Por exemplo, eu falei, testifiquei que, de parte de meu pai, há muitos divórcios, muita infidelidade. Eu sou casado uma só vez, com uma só mulher, minha reina, né? Minha esposa, a pastora Fátima, né? Então, para não ter essa situação, eu tive que fazer aquela oração. E falei, Pai, perdoa minhas iniquidades, perdoa minhas infidelidades, perdoa meus divórcios. Eu nunca divorciei, mas peguei aquele pecado como meu, para ter autoridade de quebrar ele. Então, a primeira coisa, aceite o pecado como se fosse seu. Peça perdão para você, suas gerações, as passadas e também as futuras, porque se você vai dar cobertura às suas gerações boas. Segundo, quebrar cada um dos pecados identificados. Não é suficiente pedir perdão por todos os pecados. É preciso quebrar um a um. Às vezes a gente fala, Pai, perdoa todos meus pecados. E pare de contar, né? Não acontece, não adianta isso, né? Tem que ser um a um. Então, a gente tem que reconhecer, Pai, eu pequei nisso, isso. E lembrar que, mesmo seja de gerações ancestrais, eu tenho que reconhecer como meu, para ter aquela autoridade. E o terceiro é declare liberdade em todas as áreas de sua vida que foram confessadas. Mesmo que você reconhece, você peça perdão, agora você tem autoridade para declarar liberdade sobre todas aquelas áreas que já foram confessadas. Você tem um respaldo bíblico nisso em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Vai comigo aí, Romanos 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me liberou da lei do pecado da morte. Glória a Deus por isso. Nós temos autoridade para liberar de todo pecado, toda maldição ancestral. Temos autoridade para ser a quebra de maldições. Então, você pergunta, apóstolo, eu posso liberar uma outra pessoa ou somente posso fazer autoliberação? Meu querido, as maldições geracionais que vêm, essas maldições são pessoais. Então, o que você tem que fazer é dar um ensino a gente e assistir a eles para que eles mesmos possam fazer a quebra da maldição. A pessoa precisa da autoridade, porque a maldição geracional, ela tem que ser quebrada por a mesma pessoa que está sofrendo aquele ataque, aquele batimento que tem por parte das trevas. Então,
nós temos que ministrar a gente, ministrar o povo, trazer para ele o conhecimento da palavra, a verdade. Porque lembre que Jesus falou, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E fala, a palavra diz, e conhecereis a verdade os hará livre. Nós somos livres por o conhecimento da verdade. Então, nós temos que brindar para aquela pessoa um conhecimento. E esse conhecimento fará que eles tenham autoridade para fazer aquela quebra de maldições. E nós vamos assistir a eles para que eles possam fazer isso. Agora, o que é que Cristo fez por nós na obra da cruz? O que Cristo fez na obra da cruz, Calvário, não só nos apresentou com uma vida eterna e levou todas as doenças e enfermidades, mas ele também, se você pega a conta, você pode escrever aí, ele nos redimiu de nossas iniquidades. Naquela obra da cruz, Jesus Cristo nos redimiu de nossas iniquidades. Note aí, Tito, capítulo 2, versículos 14. Tito 2:14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso das boas obras. Então, Jesus Cristo já deu para nós, na obra da cruz, a quebra de iniquidade. Ele nos deu autoridade para nós quebrar aquela. Segundo, ele carregou todas as nossas iniquidades. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito, como é seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, na obra da cruz, Jesus, número 1, nos redimiu de nossas iniquidades. Número 2, ele carregou em seu corpo todas nossas iniquidades. E o terceiro, ele perdoou todas nossas iniquidades. Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sará todas as tuas enfermidades. Ele não somente sara nossas enfermidades, sino também ele perdoa todas nossas iniquidades. Meus queridos, acredito que agora é um bom momento para fazer uma oração e poder quebrar as maldições que provavelmente nem nos damos conta, não? Quizás não prestamos conta dela e estamos carregando alguma maldição. Então, se você me permite orar por você, ou você quer repetir uma frase comigo aí, uma oração, vamos fazer agora. Pai Celestial, peço perdão pelas iniquidades que meus pais e meus ancestrais cometeram contra você. Eu voluntariamente assumo a responsabilidade por seus pecados e meus pecados e iniquidades. E agora me arrependo de todo o coração e peço que a sangue de Jesus purifica toda a iniquidade que se alojou em minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus queridos, quero fazer um curto tempo, que eu acredito que é somente meia hora, né, apóstolo? Ah, já. É porque, como eu estou olhando aquele tempo, eu estava olhando que a gente tem meia hora, depois
já tem tempo para trabalhar. Não? Mas se você tem alguma pergunta, estou aqui disposto para resolver com a ajuda de a palavra de Deus, né? Você entendeu? Quer dizer, é rato que eu estou não estou pregando português, então às vezes esqueço algumas palavras, né? Não, ficou top. Deu para entender. Tá bem, tá bem. Tem uma pergunta? A irmã Nava, foi esclarecedor. Aleluias. Glória a Deus. Ele perdoou a nossa iniquidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por vocês. E obrigado, apóstolo, por convite. Realmente é algo lindo. E lindo também bem algumas pessoas que já conheci quando me passo por aquela gira, né, que fiz no Brasil. E também espero que pronto poder estar com vocês também um novo tempo. Já a pandemia ela está sendo vencida, já somos vencedores com nosso Deus. A fronteira já está sendo aperturada, então pronto espero estar com vocês e pegar um café da manhã Amém. e compartilhar, orar juntos, né? Obrigado, apóstolo. Um abraço. Querido, um grande Beijo para abraço. você. Sempre. Palavra esclarecedora, pontual. Muito obrigado mesmo por você estar liberando. E a nossa proposta aqui é permitir que os homens de Deus liberem não só uma palavra, mas liberem um espírito sobre as pessoas. Nós sabemos que cada pessoa que passa aqui, cada decreto colocado, cada oração feita, cada bênção emitida, tem surtido efeito na vida de muitas pessoas. Nós somos gratos pela tua disposição. Que o Eterno abençoe. Daqui uns dias, tanto você vai estar para cá como nós para ir, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmãos, um bom dia a todos, que o Eterno abençoe ricamente e amanhã tem mais.